Muito boa noite. Estão vendo aí? Estão ouvindo aí? Boa noite. E aí, Cristina, tudo bem? Boa Tudo bem, noite. Josiana, Luciana, Viviana? E aí, Tô galera? bem não, Beleza? professor. Fui bem não. Mas não? Não. É. Boa noite, boa noite. Boa noite. Vamos ver. Tem um comentário aqui agora que Jorginho de Deus vai fazer para vocês. Ó, galera, ó. Rapaz, eu achei aí a prova. Show de bola, viu, Fabuloso galera? demais. Achei que, pelo menos assim, ontem eu fiz um comentário, não sei se vocês se lembram. Foi ontem, foi ontem? Ontem foi sábado. Não, moço, foi sexta, pô. Eu fiz um comentário que eu falei para vocês o seguinte, galera, ó, 100% eu não garanto, mas pelo menos 85 aqui da prova eu vou garantir, viu? E não deu outra, velho. A maioria das coisas que Jorginho de Deus havia falado, eu vou tirar aqui só a parte de verbo, né? Uma questão de verbo, ok? Ô, Josiana, mas calma, não é assim não, tá arrasada não. Mas da prova a que eu tive acesso, só verbo ali, uma questão de verbo, o resto, do resto, as 9 ali, cacetada. Então, vamos lá, vamos ver o que aconteceu aqui, turma. Né? Vou mostrar para vocês meu comentário aqui a respeito dessa bendita prova. Né? Espero que vocês. Ó, eu posso ler o texto novamente? Tem algum problema se eu lesse o texto? Vamos ler, professor. Vou ler o texto, viu? De olho na tela aí, vou. Como é que fala, turma? Vou colocá-lo aqui para a gente, ó. Tá aí, ó, na tela, Jorginho. Vamos lá. De olho na tela, viu? Então vamos lá, galera do dom de aprovar, dom de aprovação. Vejamos, Jorginho de Deus. Tá aqui, prova de BH, ó, lá vai. Ó, de olho na tela, olha só, turma, chama a atenção o título do texto, A Partida, cujo autor é Osman Lins, Osman Lins, é o nome do autor, não o conhecia. Mas, ó, caixa, texto narrativo, texto em primeira pessoa, que massa, viu? Então, na hora que eu vi um texto narrativo, que bom, eu escolhi lá na revisão, né, para fazer o comentário na sexta-feira, um texto narrativo, era o texto Conto do Vigário, quem estava aqui viu, não foi, meninas? E caiu um texto narrativo, só que a diferença é que esse texto aí, ele é escrito em primeira pessoa, e o Conto do Vigário era em terceira. Mas tudo bem, texto narrativo, acertamos a tipologia e o gênero textual aí. Então vamos lá, a partida do Osman Lins, lá vai. Hoje, revendo minhas atitudes quando vim embora, reconheço que mudei bastante. Verifico também que estava aflito e que havia um fundo de mágoa ou desespero em minha impaciência. Eu queria deixar minha casa, minha avó e seus cuidados. Estava farto de chegar a horas certas, de ouvir reclamações, de ser vigiado, contemplado, querido. Sim, também a afeição de minha avó incomodava-me. Era quase palpável, quase como um objeto, uma túnica, um paletó justo que eu não pudesse despir. Ela vivia a comprar-me, remédios, a censurar minha falta de modos, a olhar-me, a repetir conselhos que eu já sabia de cor. Era boa demais, intoleravelmente boa e amorosa e justa, me perdoem. Na véspera da viagem, enquanto eu a ajudava a arrumar as coisas na maleta, pensava que no dia seguinte estaria livre e imaginava o amplo mundo no qual iria desafogar-me. Passeios, domingos sem missa, trabalhos em vez de livros, mulheres nas praias, caras novas. Como tudo era fascinante. Que viesse logo, que as horas corressem e eu me encontrasse imediatamente na posse de todos esses bens que me aguardavam, que as horas voassem. Percebi que minha avó não me olhava. A princípio, achei inexplicável ela fizesse isso, pois costumava fitar-me longamente
com uma ternura que incomodava. Tive raiva do que me parecia um capricho e, como represália, fui para a cama. Deixei a luz acesa. Sentia não sei que prazer em contar as vigas do teto, em olhar para a lâmpada. Desejava que nenhuma dessas coisas me afetasse e irritava-me por começar a entender que eu não conseguiria afastar-me delas sem emoção. Minha avó fechara a maleta e agora se movia devagar, calada, fiel ao seu hábito de fazer arrumações tardias. A quietude da casa parecia triste e ficava mais nítida com os poucos ruídos aos quais me fixava. Manso arrastar de chinelos, cuidadoso abrir e lento fechar de gavetas, o tic-tac do relógio, tilintar de talheres de xícaras. Então tá aí o texto, ok? Pertencente ao livro dos 100 melhores contos brasileiros aí. Galera, de posse dessa leitura que fora feita, vamos à abordagem aí do material que eu montei aqui, né? Fazendo aqui um recorte do arquivo a que nós aqui do Dom tivemos acesso, beleza? Então você vê aí que é um texto escrito em primeira pessoa, de caráter aí, como se fossem memórias, né, da partida do narrador-personagem para um determinado lugar, longe dos cuidados, do afeto da sua avó, ok, turma? E isso aí vai influenciar uma questão da prova, que é a questão número 1. Né? Eu estou aqui com o gabarito que eu montei previamente aqui, turma, ok? Deixa-me ver aqui, alguém mandou uma mensagem. Professor, a prova o senhor não consegue colocar na tela, né? Estou sem a prova agora. Eu consigo, Josiane, assim, pelo o material a que eu tive acesso, né? Aquela era a imagem da prova, a primeira folha da prova. Eu recortei as questões para facilitar o meu comentário. Você está entendendo? Então, por exemplo, essa questão número 1 aí. Ao observar o modo pelo qual a narrativa é estruturada, é correto afirmar que, turma, lendo o texto, eu pude notar que o gabarito mais plausível pela IBFC, conhecendo seu estilo, é a letra B, de bola. Essa questão aí tem um viés de recorrência, porque pede para a gente observar, né, o modo como a narrativa foi estruturada. Se a própria questão está pedindo para você, leitor, perceber a forma como a narrativa é estruturada, então isso está evidente lá no texto. E aí eu, né, pela leitura que eu pude perceber aqui, analiso que a letra B é a mais plausível. Essa narrativa é marcada por forte caráter memorialístico, pelo qual o narrador revisita experiências e sentimentos. Ou seja, memorialístico é uma das palavras-chave aí, memória. Então, ele lembra de algo, de memória, ok? Revisitar é justamente está associado à memória, porque ele volta, ele tem uma espécie de flashback, ele volta ao tempo para se lembrar exatamente como foi essa partida, que é o título do texto, e a questão do recorte, né, do contato aí, da perda do contato com a avó, ok? Experiências e sentimentos que ele teve, que ele achava que iria sobressair, depois já estava batendo, era saudade. De posse disso, eu destaquei aqui essa parte logo no início do texto, que, creio eu, referenda a letra B como correta. Hoje, olha só, revendo minhas atitudes, quando vim embora, então essa parte já é um indício aí da memória e das experiências que ele revisita. Revisitar é como se fosse visitar novamente, ele volta a elas, ok? E vamos ver os sentimentos aqui, ó. Reconheço que mudei bastante. Verifico também que estava aflito e que havia um fundo de mágoa ou desespero em minha impaciência. Então tá aí, turma, experiências e sentimentos. Olha só, lá vai. Eu queria deixar a minha casa, minha avó e seus cuidados. Estava farto de chegar a horas certas, de ouvir reclamações
de ser vigiado, contemplado, querido. Sim, também a afeição de minha avó incomodava, era quase palpável, quase como um objeto, uma túnica, um paletó justo que eu não pudesse despir. Galera, na boa, eu estou vendo isso daí justamente como uma pessoa que está cansada dos mimos da vovó. Mas o filhinho de vovô vai deixar a vovó. Eu não ia perder essa, que foi a primeira coisa que me veio à cabeça com essa música. O filhinho de vovô vai deixar a vovó, o filhinho de vovô vai deixar a vovó, vai deixar, e vai deixar. Ele tá ali, ó, parecia que tá com aquela coisa assim de, poxa, já tava me chateando esse cuidado todo. Mal sabe, né? Mal sabe o narrador personagem que perdeu um ótimo momento da vida. Como é bom de ser cuidado, bem cuidado, né, turma? Geralmente, nossos avós, nossos pais, como regra, é óbvio, né? Eles cuidam tão bem da gente, depois a gente sente tanta saudade, né, do cuidado, de uma roupa limpa, de uma comida, você não ter uma preocupação na cabeça, uma conta para pagar, isso ninguém toma, né? Ninguém tira isso da pessoa. Então, mal sabe o coitado o que esperava. Então, ele, de certa maneira, fala isso justamente com aquela saudade, né? Fala com um tom de saudade, basicamente. Então, por isso, a letra B é a resposta. Viu? Priorizar a perspectiva de uma avó representa pela forma com que o neto costumava tratá-la. Não é bem isso. Busca evidenciar episódios de presente do narrador? Não, passado. Descreve-se prioritariamente o presente? Não, passado. Não tem nada a ver com presente. Letra B, resposta, turma. Vou ficar muito surpreso se IBFC não indicar a letra B enquanto resposta, viu, galera? Mas tudo bem, né? Vamos para a questão 2 aqui. Vamos para ela, que também tem a ver um pouco com o texto, turma. Tem a ver um pouco ainda com o texto. Em que as horas corressem, que as horas voassem, está no terceiro parágrafo. A linguagem foi empregada no sentido figurado, com o objetivo... sentido figurado é o sentido que não é o sentido real, denotativo. O sentido denotativo, voar, é o pássaro que voa, é um avião que voa. Isso é sentido denotativo. Que as horas voassem, você está, de certa maneira, atribuindo uma ação humana, que a gente chama aí, no caso, né, o sentido figurado, a construção do sentido figurado, de personificação ou prosopopeia, que é quando você atribui uma ação humana a uma coisa que não pode praticar essa ação humana ou uma ação natural. Por exemplo, voar. Nem o ser humano pode voar, na verdade, né, Túlio? Ok? Mas nesse caso aí, como é que podem as horas voar, por exemplo? Então, acaba sendo uma prosopopeia, uma ação, por exemplo, de um pássaro, de um animal que possa voar. Ou então de um avião, por exemplo, que é uma criação humana. Mas tudo bem. A linguagem empregada no sentido figurado, com o objetivo. Qual o objetivo disso? Você tem de entender o contexto que o narrador personagem, ele não tinha a... Como é que a gente vai dizer assim? A experiência, né? Ele não tinha necessariamente a maturidade, essa é a palavra. Ele não tinha maturidade suficiente de entender que ele estava no céu e não sabia, que ele era muito bem cuidado, que havia alguém que se preocupasse com ele, queria que ele fosse gente na vida. Então, ele não teve essa maturidade de imaginar que aquele contexto no qual ele estava inserido era um contexto que todo mundo pede a Deus. Você está entendendo? E aí ele não tinha uma preocupação nada, tinha sempre uma avó ali por detrás fazendo tudo por ele, roupinha, tudo coisinha, comidinha, tudo beleza. E ele queria sair dessa casa dessa avó, meu Deus do céu. Ok? Então ele estava, né, com aquele sentido, aquele sentimento, igual um pássaro que quer voar para longe do ninho, né, que queria passar logo porque ele queria chegar a vivenciar algo que ali ele não ia conseguir vivenciar. E ele só imaginava. Ok, turma? E aí, um fragmento que eu vou voltar aqui a ele, ó, segundo e terceiro parágrafos, me acompanhe. Ela, a avó, vivia a comprar-me remédios, a censurar minha falta de modos, a olhar-me, a repetir conselhos que eu já sabia de cor. Era boa demais, intoleravelmente boa e amorosa e justa. Olha o que ele está querendo, né? Se livrar, olha do que ele está querendo se livrar. Na véspera da viagem, enquanto eu a ajudava a arrumar as coisas na maleta, pensava que no dia seguinte estaria livre. Imaginava o amplo mundo no qual iria desafogar-me,
passeios, domingos sem missa, trabalhos em vez de livros, mulheres nas praias, caras novas, como tudo era fascinante. Que viesse logo, que as horas corressem e eu me encontrasse imediatamente na posse de todos esses bens que me aguardavam. Que as horas voassem, voassem. Turma, não tem como não dizer que a resposta é a letra A, essa repetição. Ela dá uma ênfase aí a um desejo do narrador-personagem. Então, ele intensifica a passagem do tempo, indicando a percepção dele em relação à realidade. Por que subjetividade, Jorginho, é pertencente ao narrador-personagem? Sim, porque o tempo, cada minuto tem 60 segundos, cada hora tem 60 minutos. Isso é o objetivo. Mas ele queria que isso passasse num toque de mágica, de uma hora para outra. Então, essa é a percepção subjetiva. Vou lembrar vocês de um pequeno grande detalhe. O texto, ele está escrito em que pessoa? Primeira pessoa, o narrador personagem. Então, essa visão subjetiva não fica fora. Não tem como dissociar isso. Por isso, a letra A, no meu modo de ver, é a mais plausível de ser indicada pelo gabarito, ok? O gabarito oficial da IBFC. Tem colega aí que já está aí com ódio. Calma, minha querida. Calma, não fico com esse ódio no coração, não. Vamos ver aqui as demais. Ó. Já vou comentar a sua logo de cara. A letra D, olha só. Suavizar a forma com que a passagem do tempo é apreendida pelo narrador. Suavizar é uma palavra cuja carga semântica, ela, de certa maneira, ela passaria uma calma para o leitor. Mas, do jeito que ele está lendo, eu vou até voltar aqui aos parágrafos, né? Principalmente aqui, ele está querendo, o desejo dele, Cristina, é que essa hora chegue o quanto antes. Então, quando ele fala voassem, corressem, ele está, de certa maneira, enfatizando que ele não está se aguentando mais, ele quer a liberdade, como se fosse uma pessoa que está presa e não vê a hora de alguém livrá-la, né? Livrá-la lá da prisão. Sim, professor, eu fui por isso mesmo, mas aí depois, pode colocar no gabarito, tanto que tá marcada a minha aqui, azul, letra A e letra D. Na hora de me passar pro gabarito, eu falei, não, gente, eu acho que eu tô errada. Aí fui na D. É aquele caso, eu não sei se é o que você está querendo dizer, é aquele caso de que você marca uma resposta, aí na hora dá uma dúvida, aí você vai, tira da resposta, marca na outra. E aí... Isso sempre acontece comigo, sempre. Eu sempre Meu Deus do céu, fico Cristina. assim. Uma pena, viu, Cristina? Mas eu não vejo suavizar como linha de ré por conta disso. Porque se fosse suavizar, era abrandar. Tipo assim, ó, para que a pressa? Vamos suavizar essa pressa, vamos, né? Vamos ter calma, suavizar, tornar brando, tornar leve. E o cara tá querendo sair logo da casa da avó, ele, coitado, né? Não sabe o que ele tá perdendo. Não é casa de vó, casa tão boa, entendeu? Eu mesmo fui criado fui criado pela minha avó, durante muito tempo, ok? Então é coisa boa demais, maravilhosa, muito maravilhosa. Então, né, mal sabe ele. Por isso que a letra B sobressai sobre a letra D. Alguém mais teve dúvida, turma, aqui? Alguém mais teve dúvida aqui sobre a A e a C, para que eu comente? Ou não é necessário? Tá? Ou, perdão, a letra A é a indicação de resposta, me perdoe. A letra B ou a letra C? Ou estabelecer uma comparação entre a passagem natural do tempo e a modernidade. Não, necessariamente não. Apontar a percepção contraditória que o narrador tem sobre os episódios narrados, contraditória? Necessariamente não é esse bem o objetivo. Ele pode se arrepender disso mais à frente, mas até então não é contraditório, é um desejo dele, né, de que o tempo passasse logo para ele se livrar da casa da avó, que parece que ele estava vendo isso daí como uma prisão, né, uma coisa muito ajustada, normas de conduta, que ele tinha que ir para a missa, que ele tinha que fazer tinha um protocolo todo, perdão. Ô, Josiana, eu peço desculpas a você aí, mas a questão da letra C é essa, né? Essa percepção contraditória. Tudo bem que ele possa até ter essa percepção contraditória mais à frente, né? Quando ele, de certa maneira... Sabe onde eu percebo que
possa ser um pouco contraditório, o sentimento dele, quando ele percebe que a avó não está tão comovida, e ele passa a olhar para as vigas do teto e para a lâmpada, e ele passa a sentir uma comoção. Aquilo ali, eu vejo como algo contraditório. Você está entendendo? Porque aí está um desejo latente nele, segundo, terceiro parágrafos. Mas quando ele fala lá mais da metade para o final, a respeito de, tipo assim, por que ele estava sentindo aquela comoção toda, aquele sentimento que, claro, está tangenciando para a saudade, ele não estava conseguindo compreender bem esse sentimento. Aí me passa uma ponta de ideia de percepção contraditória, mas não é o momento ainda. Esse desejo que o tempo voasse. Ok? Não, Rafael, Renata, não, eu passo sim, minha querida. 1 letra B e 2 agora letra A. E vou comentar agora a 3, viu, Renata? 1B, 2A. Beleza? Pronto, show de bola. Então, lembrando, turma, esse gabarito ainda não é um oficial da IBFC, né? Creio que não tenha sido divulgado ainda. Na hora que a coordenação me enviou, né, eu tive contato com esse gabarito, falei, não, aqui dá para fazer o comentário, coisa de 10 minutos já tinha feito já o gabarito já. Show de bola. Ô, José, é normal, acontece, viu? Acontece. Eu que ouvi não, de boa. Que prova bacana. A prova foi massa demais, galera. Essa prova, fiquei muito feliz com ela. De 10, 1 aqui, infelizmente, não tivemos tempo hábil. Foi questão verbal. Mas tudo bem, né? É um assunto tão melindroso. Mas tudo bem. Fica para a próxima aí, essa daí. Mas gostei demais. Fiquei muito feliz, viu? 3, turma. Olha só a 3. Agora começa a especialidade da casa. Essa daí, questão de verbo, aspecto verbal, turma. Turma, você tem 6 tempos verbais no modo indicativo. Presente indicativo, pretérito perfeito indicativo, pretérito imperfeito indicativo, pretérito mais que perfeito indicativo, futuro presente, futuro pretérito. São 6 tempos verbais no modo indicativo. Massa! O detalhe é o seguinte, eles existem apenas para preencher espaço de folha de gramática? Enfeitar a gramática? Claro que não, turma. Cada um desses tempos verbais possui uma funcionalidade textual, possui uma funcionalidade. Então, o que isso quer dizer na prática? Você usa o presente como uma determinada perspectiva semântica e os demais tempos também, todos eles também. E a IBFC, eu vou lembrar vocês de um pequeno grande detalhe. Ela é uma banca, o quê, Jorginho? Técnica. Ela é uma banca técnica, então ela vai muito na jagular da gramática. Ela, por exemplo, diferentemente hoje da orientação de ensino médio, que não prepara os alunos, infelizmente, para analisar esse tipo de questão, a crítica minha de Jorginho de Deus, que estou lá no ensino médio e estou vendo o que está acontecendo, ok? Os alunos não estão preparados para esse tipo de conversa lá, infelizmente. Aí você olha para uma questão dessa, a banca obriga o candidato a saber conjugar verbo, a saber que esse verbo vivia, que está aí no enunciado, ele se encontra no pretérito imperfeito do indicativo. Vocês podem anotar isso? Pretérito imperfeito do indicativo. Para o pretérito imperfeito indicativo, existem 2 ideias, 2 noções, Tuane, minha querida, se você puder desligar seu áudio, eu agradeço, por favor, Tuane. Por favor. Então, para o pretérito imperfeito, obrigado. Para o pretérito perfeito, existem 2 ideias. Quais são as 2 ideias do pretérito imperfeito? Uma, que é a do pretérito que nega a ideia do perfeito. O que é a ideia do perfeito, que é a referência? Um passado que acabou. Então, eu digo, por exemplo, que ontem eu estudei para a prova. Essa ação já foi concluída, porque ela é perfeita. Isso é pretérito perfeito. É uma ação concluída no passado. O que eu vou chamar de pretérito imperfeito? O contrário disso. Eu vou dizer, por exemplo, que eu estudava para a prova quando os colegas chegaram à minha casa. Porque quando o colega chega à casa, ninguém mais estuda. Vai jogar videogame, vai bater resenha.
né? Vai tomar uma, sei lá, vai fazer alguma coisa. Então, eu estudava para a prova. A ação de estudar, ela não foi concluída, ela foi interrompida. Então, ela ficou inacabada. Qual foi a ação que foi concluída nesse contexto? Os meus colegas chegaram, e isso foi perfeito. Então, eu estudava para a prova quando os meus colegas chegaram. Ao chegarem, interrompeu minha ação de estudar. E isso é pretérito imperfeito. É uma das possibilidades. Qual é a outra que está visivelmente ocorrendo no texto? Qual é, turma? Você pega a visão sobre o uso desta palavra aqui, ó. Antigamente, um passado que costumava acontecer. E com isso, Jorginho de Deus seguramente vira para vocês e acusa passado habitual, turma. Então, quando você vai para o fragmento aí, esse fragmento que contém o verbo vivia, faz com que as ações relacionadas a ele, a este verbo, sejam entendidas como o quê? Um hábito que o narrador personagem tinha no passado, turma. Ok? Por isso, não tem possibilidade de ser uma hipótese de um passado. Fosse hipótese de um passado, seria viver-se. Possibilidades futuras, meu Deus do céu! Possibilidades futuras aí seria viveria. Isso é uma possibilidade futura. Futuro do pretérito. Práticas ainda em andamento, turma, práticas ainda em andamento, lembram, o uso do presente ou o verbo formando uma locução verbal com gerúndio. Estamos construindo, o político gosta de falar, estamos vendo, estamos trabalhando. É desse jeito que eles gostam de falar, né? E isso está em progressão. É uma prática em progressão, em andamento. Dá para entender dessa maneira. Mas vivia no texto que faz uma alusão do autor, ele mesmo, narrador personagem, falando de um passado dele, quando ele morava na casa da vovó dele, né? Filhinho de vovô vai deixar a vovó, igual a gente brincou aqui. Não dá, turma. Então, letra C, de caixa, é a resposta, sem sombra de dúvidas, ok? Então, IBFC é isso, turma. IBFC é isso. IBFC é uma banca técnica, cascuda para a técnica mesmo, e ela bate dessa forma, ok? Ô, minha querida, então na prova você marcou certo e no gabarito errado. É uma pena, viu? É uma pena que isso tenha acontecido. Mas, ó, só passando aqui para deixar claro para vocês que existe vida além da prova de BH. E a galera do Dom aí pediu para lembrar que todo mundo aqui da prova de contagem, viu? Quem é concursanda, tem que tentar para todo lado, viu? Não deu certo em um, vai para outro. Concurso público é assim, turma. Então, ó, tomara Deus que todas vocês passem BH, ok? Que não seja uma questão que tenha, de certa maneira, atrapalhado o sonho de vocês. Porém, caso vocês precisem, estaremos aqui com contagem. Vamos para contar, vamos comer mais pão de queijo. Bom demais, viu? Não se esqueça de Jorginho de Deus. Ok, turma? Então, vamos lá, Jorginho de Deus. Questão número 4. Tô brincando aqui, viu, turma? É só zoeira. Ai, viu? É isso aí. Oi. Tá vendo? Eu acertei a 1 e a 3. Se tivesse confiado em mim, eu tinha acertado a 2 também. Ô, Cristina, aí, ó. Não. A primeira impressão aí, você já sabe que a primeira impressão que você tiver diante da prova é a que você tem que marcar. Entendeu? Eu vou fazer agora. Porque infelizmente não pode marcar bobeira, né? Mas tudo bem, tomara que tenha atrapalhado você. Oi? A de contagem vai ser diferente. Com fé em Deus. Estamos juntos aí, viu? Essa daí, tomara que não tenha te atrapalhado também na sua aprovação, viu? Porque ainda há as outras questões, né? Não, eu tô olhando a minha prova aqui, o Jorge. Eu tô em dúvida, porque tem duas aqui que eu não marquei aqui na prova. Aí eu tô em dúvida se eu marquei o gabarito. Agora tá me dando dúvida. Entendi. Tomara a Deus que tenha dado tudo certo, viu? Mas vamos lá, vamos seguindo aqui o baile, chegando quase na metade da prova. Ô, galera, ó,
questão número 4 aí é significação das palavras, turma. É um vocabulário que é um vocabulário, assim, a meu ver, acessível, só que ele não é tão comum. Mas fitando fulano de tal, ficou ali fitando. Fitando é no sentido de olhar, mirar, ver, observar, turma. E qual dessas expressões das alternativas chega mais próximo de fitar? É a letra Olhar fixamente. olhar fixa. Parabéns, Cristina, parabéns. É no caso aí, é a avó que estava a olhar para o narrador personagem, né, fixamente. Não é cuidar, não é falar, não é admirar, é olhar fixamente para ele, fitar-me longamente, olhar, ó, olho no olho. Então, pela significação da palavra aí, letra C. Quem mais chega próximo ainda, talvez seja a resposta, seria a letra D. Mas pelo contexto aí, tudo leva a crer que seja a letra C no gabarito oficial. Beleza, turma? Então não percam aí a visão, não. Ó. B-A-C-C. Inclusive, vou chamar a atenção de vocês que, sendo 4 alternativas, A, B, C, D, né, chama a atenção a quantidade de letras Cs que nós vamos ter na parte de língua portuguesa aqui, pela forma como eu observei, viu? Então, vamos ver aqui, a não ser que balanceiem aí o gabarito, né? Nas demais provas, demais questões. Aí. Mas letra C teve demais na prova de português aqui. Que eu conte aqui, foram das 10, deixa-me ver, 5 aqui. Eu vou comentando, vocês vão ver. Olha a questão número 5 aqui, ó. No primeiro parágrafo, estava farto de chegar a horas certas, de ouvir reclamações, de ser vigiado, contemplado, querido. Então, estrutura-se uma enumeração de construções. Ó, chama a atenção de vocês para essa palavra que vai ser pontual, chave. Complementam. Então, complementam o quê? Né? Turma, como se fala de complemento, nós vamos lembrar que existem 2 tipos de complementos. Os complementos verbais, que são os objetos diretos e indiretos, e o complemento nominal, beleza? Complementos verbais, objeto direto e objeto indireto, e o complemento nominal, beleza? Então, nesse caso, quando a gente olha aí para essa questão, né? Quando a gente olha para essa questão aí, o que a gente percebe? A gente percebe aí que quem está sendo complementado, na verdade, é a palavra complementada, é a palavra farto. Estou farto. Estava farto de quê? Farto de chegar a horas certas, farto de ouvir reclamações, farto de ser vigiado, farto de ser contemplado, farto de ser querido. No caso dos 2 últimos, inclusive, né, você coloca o de ser como se tivesse subentendido aí, ok? Formando o que a gente chama de elipse. De qualquer maneira, há aí complementos nominais enumerados em relação ao adjetivo farto, turma. Então, resposta, letra D, de Deus, estilar. Fala, Cristina. Acertei também. Parabéns a todo mundo, subiu o joinha aí. Parabéns, viu, galera? Show de bola. Muito feliz aí, viu? Que bom, turma, que bom, viu? Então a resposta, letra D. Fico muito feliz aí pelo bom desempenho. Acontece, Josiane, acontece, viu? É assim mesmo, é da vida. Mas letra D, resposta, complemento, nominal, raiz, são a pena, viu? Mas vamos lá. Agora, passando a metade, Jorginho de Deus, vamos para a questão número 6. Mais especialidade da casa, turma, mais especialidade da casa. 6º parágrafo, considere o emprego. Olha para vocês verem por que essa banca é uma banca técnica. Eles pegam recortes do texto e cobram gramática, turma, né? Então, e cobram gramática. Milena, olha só, Milena, vou repetir o gabarito para você aqui, ó. 1B, 2A, 3C, 4C, 5D de dado. Viu? Então, espero que você tenha anotado aí, viu, minha querida? Vamos para a questão 6. Lembrando, esse gabarito é extraoficial, é com a observação que eu estou fazendo aqui. Caso não seja, caso não bata com isso que eu estou explicando para vocês aí,
vamos tentar ver a justificativa da banca e se realmente eles viram uma coisa que a gente não viu aqui, né, se vai caber ou não recurso. Porque a tendência é que haja recurso. Viu, galera? Questão número 6, até porque essa questão que dada, eu achei, né, para o tema, não tem muita justificativa aqui. Minha avó fechara a maleta e agora se movia. De acordo com a norma padrão, a posição dele na oração justifica sem razão. Colocação pronominal, turma. Ok? Então, o pronome oblíquo átono aí é o pronome. Qual é o pronome oblíquo átono? Gostei da IBFC, ela não falou para você que o oblíquo átono é si. Né? E ela usou oblíquo átono. Que bom, viu? Isso daí fez justiça ao professor de português que labuta aí com os alunos. É o pronome si, turma. Por que, que o si está antes de movia? Isso é obrigatório? Sim. Por quê? Porque em colocação pronominal existem palavras que são chamadas de partículas atrativas. Elas exigem que o pronome seja colocado antes do verbo. No caso aí, foi utilizada a palavra agora, hoje, sempre, nunca, jamais. E isso daí é um advérbio de tempo, turma. Está na lista dos advérbios de tempo, turma. Todo e qualquer advérbio é e será partícula atrativa, partícula de atração, turma. Então, meu povo de Deus, gabarito questão 6, letra B de BH, Belo Horizonte. Certeza que para, tá vendo como a maré tá mudando, tá mudando aí a maré. Bons ventos estão soprando agora. Então deu letra B aí, viu, galera? Show de bola, show de bola. Acontece, Luciano, é uma pena. Acontece, é isso aí. Galera, questão 7. 6 foi letra B, agora 7. Ah, aí não. Meu Deus, Jorginho de Deus falou disso na quinta e Jorginho de Deus falou isso na sexta revisão. Falei, tenho uma consciência tranquila de que eu falei a respeito disso. Turma foi, Luciano, mas falei na quinta também, Luciano. Falei Ô, professor, deixa eu te falar, então, antes de você responder essa, porque essa também aconteceu igual a 2. Então, vamos lá, você ver se eu fiz errado. Tá? Certo. Eu marquei a letra C e na hora de marcar o gabarito, eu mudei e marquei a letra B. Vê se eu errei. Antes você fala, não faz isso não. Fiz novamente. Fiz novamente. Isso. Olha, não acredito. Sabe por quê? Olha só, eu lembrei do que você falou. Princípio é masculino, né? É. Aí eu lembrei. Aí, tá vendo? Aí depois eu fui na hora de marcar, pensei assim, ah, não. Aí eu fui pra B porque eu pensei, não deve ser iniciada com crase. Ah, por causa da. Aí eu fui, olha aí. Nossa, eu tinha acertado, eu acertei todas, mas mudei. Ô, Cristina, existem locuções adjetivas como à toa que podem ser craseadas, porque aí você forma com a palavra toa feminina. Aí a questão toda é porque, a princípio, é uma expressão masculina. Princípio, perdão, não é a expressão em si. É porque a palavra principal da expressão é o princípio, ela é masculina. Igual andar a pé, andar a cavalo, fazer a prova a lápis. Então, cavalo, pé, são masculinos, princípio é masculino. Então, você não vai crasear essas expressões. Mas não pode. Prazo, compra uma roupa a prazo, tem crase. Alguns letreiros aí, meu Deus do céu, esculhambam, né? Metem uma crase lá. Mas tá errado, né? Eu mesmo não gosto nem de comprar, porque eu falo, poxa, tá querendo me enganar logo de cara. Não, é claro que eu não vou ser tão radical assim, né, turma? Vai que a promoção é boa. Mas não pode, né? Não dá. Gramaticalmente falando, ok? Pois é, Lucilândia. Pois não, mas é assim mesmo, Lucilândia. Vamos comentando, é assim mesmo, é a vida. Mas é assim, aqui nós estamos, de certa maneira, compartilhando emoções, né? Tá todo mundo aqui ansioso. Não precisava nem estar aqui à noite, né? Mas todo mundo está aqui querendo ver o gabarito e por que errou. Acontece, minha querida. No caso, é a letra C mesmo, viu, Cristina e demais colegas? Porque princípio é masculina. Por isso deu letra C, viu? As demais, tecnicamente falando,
elas não têm razão de existir, não. Viu? Então, vamos lá. Eu tô chorando, tá, professor? Não, fica assim, Porque não. eu aprendi e não confiei em mim mais uma vez. Pois é uma pena, Cristina, é uma pena. Mas vamos lá. Vamos lá, tem chão ainda. Vamos lá, 8, 9 e 10. Vamos ver se a gente... Agora, vírgula. Não queria dizer, mas vou ter que dizer. Jorginho avisou. Jorginho avisou. Ordem frasal direta da língua portuguesa. Sujeito, verbo, complemento verbal, adjunta adverbial. Se eu pego o adjunta adverbial e o desloco e volto a insistir, essa era a minha aposta, caso a IBFC cobrasse, porque ela é uma banca que gosta de cobrar nessa linha. E aconteceu. O adjunto adverbial está na letra C, turma. Letra C, turma. Ok? Essa é a resposta, seguramente, da questão número 8. Não tem como o gabarito da IBFC acusar outra aí. É inimaginável. Porque na véspera da viagem é adjunta adverbial de tempo. E ela contém aí, no campo visual, 4 palavras. Não dá nem para dar um migué dizendo que a vírgula é facultativa, porque não há como. A vírgula facultativa só ocorreria se fossem 2 palavras, ok? Mas aí existem 4, é uma adjunta adverbial longo, e ele está no início da frase. Por isso que a vírgula aí, ela é obrigatória, e ela vem, no caso aí, né, turma? Cadê? Como foi pedido aí no enunciado? Lá vai. A vírgula deve ser empregada para separar adjuntos adverbiais que precedam o verbo e as orações adverbiais que vêm antes ou no meio da sua oração principal. Já a gente tinha falado disso. Assinale a alternativa que esse emprego pode ser observado. Caixa. C de caixa. Letra C. Ok? Sem sombra de dúvidas. Aí não tem como a banca apelar. Questão 9, já reta final dessa noite maravilhosa, né? Domingou nada, porque já é final de domingo. Meu Deus do céu. A cidade alternativa que apresenta uma preposição por uma exigência de regência nominal. Turma, a regência nominal, complemento nominal, já houve uma questão que se casa com essa, viu? Tá casadinha com essa daí, e não tem como não dizer que a resposta da 9 seja a letra A de alegria. Não é inimaginável IBFC acusar para a prova de BH outro gabarito aí. 9, letra A. Quem está farto? Estou farto. Estou farto. Farto de quê? De chegar a horas certas. O de chegar a horas certas é complemento nominal da palavra farto. Jorginho de Deus já havia falado sobre isso no comentário da prova de hoje, turma. Ok? Então, letra A é a resposta. O mundo no qual que iria desafogar-me, né? Desafogar em um mundo. E aí a regência verbal na B. Na letra C, a mesma coisa. Afastar-me de que ou de quem? Delas. Então, a preposição que está aí na letra C é regência verbal. B e C é regência verbal. E na letra D, não há regência verbal nem nominal. O que há aí é que da casa é adjunta de nominal de quietude. Então, não há obrigação de uso da preposição, já que indica posse ou origem, ok? Então, nesse caso aí, a letra D não pode também ter uma preposição por regência nominal. Na verdade, a regência nominal está na letra A de alegria, farto de alguma coisa, ok? Quietude da casa, a casa tem ou possui quietude, é adjunta de nominal. Indicação de posse ou origem. Então, a resposta é letra A. Seguramente letra A. Dava para ficar, ó, quem respondeu letra D, dava para ficar na dúvida, viu? Dava para ficar na dúvida mesmo, entre A e D. Porém, a resposta é letra A, já que de chegar a horas certas é complemento nominal de fato. Então, aí não tem o que fazer. Tá certo, Laurinda? Pois é, Luciana. Então, errou com honra, viu? Essa daí dava para errar com honra mesmo. Letra D era páreo duro aí para a letra A. E a letra A sobressai. E agora, outra questão, né? Um beijo, um abraço. Jorginho de Deus falou sobre isso na revisão de uma maneira, como é que eu vou dizer para vocês, turma? Com outro exemplo, eu me lembro de ter falado de antiético. Não sei se alguém estava aqui na aula de sexta. Foi numa questão de preenchimento de espaço, que envolvia regência.
E ainda falei, ó, é a lei da física. Os diferentes, vogal diferente, né? Antiético. Anti termina em I, com I, e ético começa com a vogal E. E aí se unem. Foi na quinta? Então me perdoe se foi na quinta. E aí os diferentes se atraem, entendeu? No preenchimento de espaço, cuja resposta era antiético. E aí dava para você ter uma ideia de que se fosse, eu não sei, eu não me lembro se realmente eu falei, se forem iguais, os iguais se separam, né? Vogais iguais se separam, vogais diferentes se atraem. E a mesma coisa serve para consoante. Então, que bom que vocês estão fazendo justiça aqui, ok? A minha fala. E interrelacionado na letra C, RR, consoantes iguais. Já era assim no antigo acordo, continuou no atual, ok? Manda-chuva perdeu, e eu apostei na aula de hífen que manda-chuva, se fosse para cair uma das palavras aí, né, que foram afetadas pelo novo acordo, era a palavra cair, que significa mandatário. Lá nos primórdios das aulas de BH, ó. Tá gravado, ainda bem que tá gravado, né? A aula lá de hífen tava gravado. Manda-chuva. Ultra romântico, dobra-se o R sem hífen. Autoaprendizado está na mesma linha de antiético. Vogais diferentes e elas ficam próximas. Galera, lembrando vocês de que essa aula aí está sendo gravada. Estou aqui com a equipe Dom, que pede para lembrar vocês de que, tomara Deus que todos vocês possam dar um ótimo testemunho de glória, ok? De alcançarem aí o objetivo do concurso público, certo? Professor. Mas caso isso não tenha ocorrido, a gente reitera aqui que há vida após a prova de BH. Contagem está na área. Quem precisar, estamos juntos aí com vocês, viu? Espero também estar nesse projeto aí, juntamente com a galera do Dom. Fala, Lucilândia. Qual que é a resposta certa da 10? É letra C, né? Ah, tá. É porque eu errei. Professor, Tá bom. Letra C. Oi, Cristina. essa 10 eu acertei também. Eu lembrei que você falou assim, dos dois Is, que eu lembro de igreja. Que você Sim. falou assim, ai, não sei o quê. Igreja. Isso. Aí eu lembrei, falei assim, I com I se separa. Então, R com R vai se separar. Claro. Eu lembrei. E pegou visão. Acertei de 10, eu acertei 7. Era para mim ter acertado 9. Mas vamos ver agora nas outras. Vamos ver nas outras. Confiando em mim, eu teria acertado 9. Pois é, ó, parabéns, ótimo desempenho. Galera, vou repetir o gabarito, Josiane, vou repetir o gabarito. Posso? Então, olha, para quem chegou depois. 1B, 2A, 3C, 4C, 5D, 6B, 7C, 8C, 9A e 10C. Lembrando, esse gabarito é extraoficial, foi o gabarito com o qual eu tive contato agora no final da tarde, né? Início da noite, e tende a ser ratificado pela banca, né? Que fez esse concurso, certame de BH. Tomara que sim. Caso não há, por enquanto, não há justificativa de entrar com recurso, por enquanto não há. Mas se a banca propuser um gabarito diferente desse, nós temos como pensar em um recurso. Que aí eu gosto de ouvir o colega que fez, que elaborou a prova, para tentar entender o porquê de ser uma resposta e não outra. É por isso que a gente falou alguns aqui, ok? Pois é, Luciana, tomara, estamos aí, viu? Vamos ver aí, com fé em Deus. A gente vai estar junto em Contagem, viu? Estamos aí com a galera do Dom. Certo, Luciano, vai ser um prazer se eu puder estar nesse projeto também, viu? Então é só aí pedir a galera, viu? Viu, galera do Dom? Tamo junto, é um prazer, foi um prazer estar com vocês aí, gratidão toda minha, viu, turma? Espero do fundo do meu coração que vocês obtenham êxito e que eu ganhe muitos pães de queijo com essa aprovação aí, né? Manda meu endereço depois a todo mundo aí mandar para mim. Um carrinho de pão de queijo. Gosto demais. Valeu, galera. Um abraço. Valeu, Dom. Contagem, para quem não conseguiu, óbvio, né? Estamos na torcida para todo mundo aí. Valeu, galera. Um abraço. Jorginho de Deus na área. Tchau, tchau. Abraço. Valeu.